Alô, gente querida, com que prazer estamos aqui. Vamos à Galeria dos Livros do dia de hoje. Olha que saudosa memória para o Gerson Monteiro. Aqui se faz, aqui se paga. Um belo livro do meu querido e saudoso amigo Gerson Simões Monteiro. Bom dia, Rio. Aqui os grandinetes do Brasil. O livro da minha família, autoria de José Roberto Toledo Novaes, que traz, inclusive, na capa a cidade de Latrônico, de onde nós viemos em 1850, a família de minha mãe, já que a de meu pai era, na verdade, uma família originária de Portugal e Espanha. Muito bem, olha só aqui, O Sucesso do Seu Negócio é Você, livro do nosso querido Rubens Teixeira, que está fazendo muito sucesso, 10 lições para chegar ao topo. E aqui é o cardápio do Caçador. O Caçador é o melhor restaurante da Tijuca. Você pode se alimentar no Caçador a nosso convite. Basta você participar neste momento, você manda o seu zap ao longo de todo o programa para 965-828-828. Isto está combinado, eu estou aguardando você nesse zap. Alô, Paulo Paranhos, alô, Miriam Correia, alô aos amigos todos que estão sintonizados com a gente. Olha aqui, você está vendo ali o Hostel Icaraí. Hostel Icaraí. Já imaginou curtir Niterói no coração de Icaraí? Sinta-se em casa. Hostel Icaraí, suítes completas, vale a pena. Olha o telefone aí para contato, os telefones 996125395 e 3619-6067. Também é importante falar com você a respeito dos nossos parceiros, não é mesmo? Sem eles, evidentemente, as coisas seriam mais difíceis. Nós temos aí uma programação completa de investimento em material, as coisas crescendo e é por aí. Eu quero lembrar para você, se você gosta de espadas decorativas e espadas verdadeiras, espadas samurai, espadas que na verdade são afiadas, então vá lá no site espadascatana.com.br, espadascatana.com.br. Realmente vale a pena. Você vai ver coisas do Oriente lindíssimas a preços bastante razoáveis e se divide também. espadascatana.com.br. E se você mora em Niterói e quer fazer ginástica para valer, faça ginástica com o professor Serginho. Nosso querido professor Serginho, faixa preta, 4º grau de jiu-jitsu. Ele leciona ali em Icaraí às segundas, quartas e sextas de manhã e também de noite às 7 horas, num dojo maravilhoso, que se diz, na verdade, em cima da areia, fantástico, no patrocínio da Secretaria de Esportes de Niterói. Abraço ao pessoal da Secretaria e da Prefeitura Municipal pelo evento MMA, Cross Fitness, MMA Cross Fitness. Pois é, mas então, propriamente, vamos começar o programa do dia de hoje. E o programa do dia de hoje, eu queria dizer alguma coisa a respeito de uma amiga jornalista que eu particularmente conheci lá pelos idos de 1976. Faz muito tempo, eu sei. É verdade que muita gente ainda não havia nascido nessa época, mas eu já estava na luta, já era um rapaz relativamente chegado ao Rio de Janeiro, tinha vindo para o Rio em 71, tinha me aventurado em televisão, em rádio, essa coisa toda, e também em publicidade, onde tinha uma agência de publicidade. Muito bem, naquela época, isso é uma história que eu vou contar para você, naquela época eu procurei, a minha vontade era trabalhar no Sistema Globo de Rádio, que para mim era o máximo. Vinha egresso lá das Minas Gerais, onde aprendi a minha profissão, onde trabalhei em rádio e televisão, e queria porque queria. Mas a vida me encaminhou na condição de radialista, de publicitário, de jornalista, enfim, para ter uma agência de publicidade que um belo dia teve um prejuízo de um cidadão norte-americano que fez uma publicidade grande comigo e se mandou e não pagou. E daí eu levaria 2 anos para pagar, porque eu era, de uma certa forma, o avalista dessa história. Era menino,
né? E, na verdade, buscava uma colocação para poder honrar o meu compromisso e manter, inclusive, a minha firma. E tal aconteceu na Rádio Globo nos idos de 1976. Mas de que forma que aconteceu isso? Muito bem. Eu liguei para um amigo, Heitor Lacher, aliás, perdão, Heitor, que Deus o tenha, esse Heitor foi da parte de publicidade, Heitor Augusto de Leiria Guimarães, que também já se foi. Liguei para ele, ele era o chefe de redação da TV Tupi, do jornal da TV Tupi. E falei, olha, eu gostaria de trabalhar aí ou em qualquer outro lugar. Estava em busca de um trabalho que, de uma certa forma, me ajudasse a poder pagar aquela dívida que para mim na época era imensa. E o Heitor, um amigo querido de tantos anos, falou, Fernando, olha, aqui não está nem pagando. A TV Tupi já naquela época não estava pagando. Agora procura a Globo. Procura a Globo. Você vai procurar lá a Rosalina Emiliana. Ela é de Juiz de Fora, também você foi criado em Juiz de Fora, você é paulista de Cruzeiro, mas você foi criado em Juiz de Fora. Você vai procurar a Rosalina Emiliana e eu vou dizer para ela, eu vou telefonar para ela e vou dizer, olha, o Fernando Sérgio é isso, é aquilo e tal, para que ela saiba a quem apresentar. Muito bem, então no dia seguinte eu peguei e fui para a Rádio Globo, na hora aprazada, por volta de 8 horas. O que eu não percebi, e isso acontece, é natural, que o Heitor acabava o telejornal da TV Tupi por volta de 00:30, mais ou menos e tal. E quem devia ter dormido muito. E daí ele não me apresentou a Rosalina, não ligou, não teve tempo. Na época não havia celular, poucos eram aqueles que tinham, porque era peso de ouro, o telefone em suas casas. E naturalmente ele deve ter pensado, o Fernando vai outro dia. Eu estava tão necessitado de trabalho que eu cheguei 8 horas da manhã, eu estava na porta da Rádio Globo, ali na Glória. Aí eu peguei o telefone, falei com o cara, com o porteiro, eu sou amigo da Rosalina, quero falar com ela, e ela atendeu do outro lado. A Linda, ela atendeu do outro lado, jornalista que era também. E aí falei com ela, olha, aqui é o Fernando. Mas que Fernando? Eu falei, Fernando de Juiz de Fora. Fernando de Juiz de Fora? Aí bateu a ficha de que o Heitor talvez não tivesse falado com ela, não havia dado tempo, o assodamento, a pressa minha de conseguir emprego era tanta que não havia dado tempo. Então eu peguei, abri o verbo, estava no telefone lá, ela provavelmente estaria, como de fato estava, no quarto andar, eu não sabia o que era quarto andar, que era o jornalismo da Globo lá na Glória, e eu falei, olha, o Heitor falou que ia falar contigo. Ela então disse para mim, Fernando, como é que você está vestido? Suponhamos que fosse hoje, eu diria que eu estava com essa camisa meio curiosa, sei lá, meio por sim, por não, como se diz, né? Eu disse, olha, eu estou com essa roupa, com essa calça. Não, então faz o seguinte, você sobe e eu te aguardo no corredor para saber como você é. Eu subi, no corredor estava a Lina, e ela, oi Fernando, muito simpática, baixinha, bonitinha, e me levou para apresentar ao meu diretor de jornalismo, e depois de 1 ou 2 horas de testes e tal, eu acabei contratado, e foi assim que começou a minha carreira no Sistema Globo de Rádio. Aí você pergunta, por que você está contando essa história? Porque eu soube ontem, por minha mulher, que soube através de uma dessas páginas sociais, ou alguém falou para ela, que a Nina morreu. A minha benfeitora morreu em Juiz de Fora. Mas em 30 de agosto. E eu queria então dedicar esse programa a ela. Provavelmente, não fosse ela de uma maneira ou de outra, ousado como eu era, em algum lugar eu ia fazer carreira, eu ia provavelmente, pelo menos, conseguir emprego. Mas foi a bondade, foi a credibilidade que ela me deu, que fez com que ela me apresentasse ao então igualmente saudoso chefe de jornalismo da Globo, Mário Franqueira. E aí a carreira deslanchou. Foi a Globo, foi a Rádio Mundial, na qual naquela época, tanto com o Pensa Vista Telefone,
quanto com o Toca-Toca Mundial, participação, entre outras coisas. Cheguei a apresentar o Ritmos de Boate na época em que o Big Boy, lamentavelmente, havia falecido. Convivia com grandes profissionais, como o Eloy de Carlos, Antônio Carlos Bianchini, Mineral e Alonide, lá em Porto Alegre, e que faziam informação aqui. E outros grandes também da parte de digamos assim, de sonoplastia, como Sorrel Lema, Passarinho e outros tantos, o Paizinho. E foi uma época muito boa no Sistema Globo de Rádio, a época do Mário Luiz, que me deu um apoiamento muito grande e que era, sem dúvida alguma, se tornou, ao longo de toda a história, o maior de todos os diretores de rádio que eu conheci. Todos. Depois dele, a meu ver, mas também com extraordinário talento, Alfredo Raimundo, que à época participava também da Globo, só que em São Paulo. E aí as coisas foram andando, né? Eu consegui pagar aquela dívida que eu te falei com relação ao cliente que havia dado cano, digamos, como se diz popularmente falando, e é aquela velha história, né? Por que eu conto isso? Primeiro, para homenagear a Rosalina Emiliana, porque na verdade foi uma grande jornalista. Verdade que há mais de 10 anos ela voltou para Juiz de Fora e sobretudo, a gente tem que ser agradecido, né? Perdi contato ao longo do tempo, como acontece na cidade grande, né? E a gente, ao perder contato, você fica meio que devendo, porque afinal de contas, a vida é assim. A vida, na realidade, nos leva a raciocinar sobre as coisas que a gente está fazendo e, sobretudo, eu estava vendo ali pelo barulho, fui pedir para fechar as portas. Mas, na verdade, a vida nos leva ao trabalho profissional, à luta profissional. E quando é cidade grande, a única coisa, eu adoro o Rio de Janeiro, mas a única coisa que realmente... Sueli Loureiro, um abraço para você, querida. Rogério Brasil também. A única coisa que, de fato, eu sinto falta por assim dizer, o imediatismo da cidade de porte médio, né? Porque na cidade de porte médio, ou mesmo pequena, você está sempre encontrando com pessoas. Volta e meia me lembro com muito carinho, por exemplo, de Angra dos Reis, quando no ano de 92 dirigiu uma rádio lá, e como era bacana você sair da rádio, você conhecer pessoas, tomar um cafezinho com este, com aquele, né? Conhecer gente. Já numa cidade grande, naturalmente você fica limitado ao seu meio. Mas de qualquer maneira fica esta lembrança que é muito importante. Carlos Gomes, grande abraço. Carlinhos, você ainda está na Europa, Carlinhos? Dessa vez você fez um passeio longo, hein, Carlinhos português? Mas eu acho que talvez você já esteja no Rio de Janeiro. Muito obrigado por ver o programa. Então, basicamente, essa é a história, né? Que eu queria, logo na abertura do programa, dedicar esse programa a essa jornalista que foi muito importante. Aliás, ela conheceu a minha mulher antes de mim, quando eu cheguei na Rádio Globo. Samira, ela é editora de jornalismo lá da rádio, e aí nasceu o nosso romance, que já dura há 38 longos anos, mas de qualquer maneira faz parte do show. E aí me deu vontade, quer dizer, tem tanta coisa hoje para comentar, e na verdade vamos comentar as coisas do dia, os assuntos do dia na sala de visitas. Hoje recebendo a doutora Reni Kercher, e não sei se ainda chegou, porque eles chegaram pela outra porta do apartamento, e também o doutor William Laranja, né? Vai ser importante para todos nós isso. Muito bem, isto colocado, isto posto, eu quero dizer que você pode participar do programa mandando o seu recado através da internet. Você manda o teu recado, aliás, através da internet não, através do... Já chegaram os nossos visitantes, Samira? Ainda não? Bom dia, chegou, oba, tá certo, é porque eu estava aqui meio que na expectativa. Bom dia, Samira, tudo bem? Quem é que está aí hoje?
doutora Rene. Doutora Rene Kess. Bom dia, doutora Rene. Saudades da amiga. Bom dia. Pois é, querido. Estou de volta, com muita alegria, muito prazer de estar aqui com você e com todas as pessoas que acompanham o seu programa, cada dia um público maior, pessoas queridas que estão fiéis a esse programa maravilhoso. Muito obrigado. Ainda hoje, talvez, o nosso querido doutor William que confirmou com a gente. Mas então, é isso aí. Eu queria deixar essa homenagem da nossa querida amiga, jornalista, Alina, a Rosalina Emiliana, que hoje está com o Papai do Céu e que foi muito importante ao longo do seu trabalho na época do Sistema Globo. Depois eu quero crer também em Juiz de Fora. Bom, isto posto, no momento em que está chegando aí também mais um convidado, já já a gente vai a ele, mas chegou ao momento em que nós vamos, nós vamos aqui, olha, eu estou só tendo alguma dificuldade aqui para poder achar onde é que eu estou, mas de qualquer maneira eu já cheguei. Então nós vamos chegar agora ao momento da prece de Cáritas, Tem gente que tem falado aí, Fernando, mas meu Deus, você não tem aconselhado. Não, eu não quero aconselhar ninguém. Eu quero dar opinião a respeito da vida das pessoas, o que é muito importante para todos nós. Então, nesse momento aqui, meu amigo, minha amiga desse programa aqui sem maiores pretensões, nós vamos agora à prece de Cáritas, E depois dela, vamos daqui a pouco para a sala de visitas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos aí esse momento de fé e agora, minha gente, vamos daqui a pouquinho a gente vai para a sala de visitas.
tá aí uma propaganda interessante de uma música que daqui a pouco a gente vai tentar, quem sabe, descolar, Só Deus, de Marcos Pinheiro, né? Inédita, tá legal. Olha, eu queria mostrar para vocês, eu falei em Angra dos Reis, eu quero mandar um abraço pro Walter Guida e quero mostrar exatamente esta comenda de 500 anos de Angra dos Reis, né? Uma bela lembrança daquele período que lá passei. Vamos então para a nossa sala de visitas e já conversamos aí, cumprimentamos a doutora Rene, vamos cumprimentar a Tânia Malheiros, cantora, nossa querida amiga jornalista, que está nos vendo nesse momento, mandando um abraço a todos, e também ao nosso querido doutor William Laranja. Bom dia, William. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Bom dia, Samira. Tudo bem? Muita chuva? Bastante, tudo engarrafado aí fora. Tudo engarrafado aí fora. Muito bem. Doutora Rene, gostas mais de chuva ou, de repente, mais do sol aberto? Eu gosto de chuva. Aliás, o céu de brigadeiro. Eu gosto do céu de brigadeiro, eu gosto de viver. Só que a chuva nós estamos precisando, né, Fernando? É verdade. Então, nós passamos um mês sem chuva. Vamos agradecer, né? Eu cheguei agradecendo. Falei, ô Jesus, obrigado, porque eu tenho andado pelo interior de Minas, pelo interior do Rio, pelo interior de São Paulo. Você sabe que fim de semana eu faço perto. Aproveita para passear um pouco. É muito triste porque são queimadas, os morros todos não estão dando conta de tanta queimada. Então, a chuva está vindo numa hora maravilhosa, os reservatórios vazios e estou feliz porque está chovendo. Estou curtindo, eu curto. É verdade. Agora, o William Laranja, um retrato do mundo, né? Ontem eu tive a oportunidade de, lamentavelmente, dar essa notícia que aconteceu em Las Vegas, desse cidadão que atirou em todo mundo, né? E matou até agora, se não me falha a memória, 56, por aí, 56, quer dizer, em um dia ele matou a metade, por assim dizer, dos policiais que morreram no Rio de Janeiro. Essas loucuras, às vezes, acontecem num país que é um país rico, né? E que a gente não tem, nem eles conseguem entender por que ocorre isso. O cidadão era rico, o cidadão tinha 3 ou 4 propriedades, o cara gastava 20 a 30 mil dólares em cassino por dia e de repente lá tinha armamentos, inclusive preparados para não ter a necessidade de ficar puxando o gatilho. Ou seja, puxava uma vez só e disparava, e daí tanta morte e 500 a 600 feridos. Que loucura! Queria a sua opinião a respeito também da Rene. Bom, eu acho que um dia a água acaba, né? Um dia a fonte seca. Ele era rico, milionário, mas gastando, como você mesmo falou, 20, 30 mil dólares por dia, um dia a fonte seca. Eu acho que ele se viu em apuros ali. Mas segundo a polícia, não há evidência disso. Não há evidência. Ele era rico mesmo. Quer dizer, e o irmão dele não consegue entender, a ex-mulher não consegue entender. A atual mulher australiana está fora do país, pensava que ela tinha participado, não, ela está fora do país, surtou. Isso aí eu acho que é o cotidiano mesmo da vida que faz a pessoa... Quer dizer, pode até ser essa sua hipótese, mas até agora não foi apurada nada. Eu acho que seria a mais plausível dentro de uma, entre aspas, né, possibilidade. Da loucura, né, da desculpa do ato dele em si. Doutora, eu acho que nós somos o que nós pensamos e somos fruto do meio, né? O meio do jogo, ele envolve o álcool, o fumo, a droga, né? Então, é uma opinião minha, deve ter a causa dele, né? Eu vejo que nos Estados Unidos não é proibido vender brinquedos de arma. Eu tenho esse exemplo porque eu levei meu sobrinho neto para escolher o presente e eu ficava chocada. Quando ele falava assim, eu quero isso, tia. Eu digo, não, amor. Eles têm uma cultura de armamento. Não vai dar. Então eu quero essa. Você via, era um negócio que explodia, uma bomba que destruía o prédio. Aí ele escolheu. Eu fiquei apavorada. Apavorada. Os videogames são péssimos exemplos, né? Tem desenho animado, que aqui no Brasil, Bob Esponja, traduziram de uma forma bonitinha, mas nos Estados Unidos, ao pé da letra, são desenhos meio que criminosos, que instigam o roubo, sabia disso? É dramático. Os filmes mais violentos,
vem filmes, dos Estados Unidos. Sim, É toda a cultura deles. sim, Né? filmes violentos, videogames que as crianças acham normal. Sai Matei, sangue, matei bateu, não sei quantos. Poxa, a pessoa cresce nessa cultura. Espiritualmente, você sabe que nossos amigos, as pessoas não gostam muito de aceitar, né? Acham que o mundo aqui nós estamos... só o material e acabou. Nós estamos nós quatro aqui, né? É. Não, nós estamos acompanhados. Querendo ou não, nós Querendo estamos ou não, com muitos estamos. amiguinhos. É. Se nós estamos numa sintonia de amor, de fraternidade, né? Perdão. Nossos amigos aqui são os amigos fraternos. Se nós estamos no meio de bebida, álcool e jogatina, desculpa, mas não são esses amigos que estão lá. Pois é. Junta a droga, alucinação, parece que tem uma droga nova aí que está causando alucinações bárbaras, mas a falta do desamor, que as famílias, cada um lei do murici, cada um cuida de si, não tem mais esse almoço com os filhos, o lanche com os filhos, então as pessoas ficam ricas e solitárias, né? São muitas hipóteses. E você não percebe, eu percebo muito isso, que às vezes as pessoas ficam ausentes dentro da própria casa, Sim, com o advento do celular. Falando por mensagem dentro de casa. É um negócio, as pessoas não se comunicam, né? E depois, eventualmente, se queixam. Mas é um negócio absurdo, né? O Eros Mário Cordeiro, nosso querido Eros, está mandando um abraço. Beijo, meu querido, você mora aqui no meu coração. Nós, é evidente. Mas então, é aquela velha história. É difícil você imaginar como é que um dia esse mundo muda, né? Eu acho que desses agravantes todos ditos pela Rene, eu acho que o pior deles é o armamento. E a facilidade de adquirir o armamento. Porque aqui, evidentemente, que lamentavelmente o bandido está armado e o ser de bem não. Mas aquele que é de bem, a meu ver, não precisaria de arma se tivesse leis fortíssimas que condenassem os marginais e se tivesse uma polícia que recebesse em dia. Falando nisso, a UERJ está em greve. De novo. De novo, porque os professores não recebem. E o Pezão deu, como é que se diz, prestou depoimento dizendo que na construção toda aqui do Rio de Janeiro, inclusive do Maracanã, ele assinava, mas não conferia porque ele confiava nos técnicos. Ele continua confiando. Eu acredito. Como é que você vai conseguir conferir todos os papéis? Você tem que ter pessoas idôneas do seu lado. Você acredita que as pessoas são, mas, infelizmente, só que nessa cultura de desordem. Só que depois estoura no colo dele, né? Pois é. A responsabilidade Pois é complicado. Por exemplo, eu sou síndico aqui do prédio, é uma coisa muito menor. Se eu não conferir tudo e amanhã apresentar alguma irregularidade, a responsabilidade final é minha. Então, era preferível não ser síndico. Ou por outra, no meu entendimento, prefiro não ser governador. Exatamente. Acho que é a simplicidade dele que não permite. Espero isso. Outros acham que não. Outros acham que ele teria envolvimento com o Cabral. Infelizmente, a prioridade não é a saúde nem a educação e muito menos a segurança do governo do senhor Pezão. Então, eu acho que realmente ele confiar nas pessoas, ele deveria filtrar mais essas pessoas nas quais ele confia, né? Eu acho que é bem por aí. E acaba constrangido, né? Porque é muito complicado, né? Você só é governador, prefeito, presidente, se você se candidatar. Ninguém vai te levar se você não se candidatar. Mas pressupõe-se que haja competência, né? Com certeza. Vamos aguardar para ver. Voltando ao assunto saúde, que é aquele que a doutora Rene sempre nos brinda aqui com o seu saber, notadamente na área odontológica. Doutora Rene, hoje, na sua avaliação, o que é mais difícil na carreira de odontólogo, de dentista? Qual é o trabalho mais difícil? É montar o consultório, por exemplo? É adquirir clientela? Ou existe algum trabalho específico que seja mais difícil? Olha só, com essa história de especialidades, todo mundo se prepara bem para as especialidades. Eu vou falar no meu caso que sou clínica há 38 anos e com algumas especializações em mestrado. A clientela, muita gente está desistindo porque não tem paciente. A concorrência é grande,
muitos profissionais, as dificuldades que o país passa. Então, quem forma agora tem muita dificuldade. E quem formou há pouco tempo, enfim. No meu entendimento, da profissão dentista, o mais difícil é o relacionamento com o paciente. O médico, você vai ao médico, você relata a sua doença, seu problema. O médico vai te pedir uns exames e você volta. Mais uma vez, ou na consulta não volta mais, ou 2 vezes. O dentista, trabalhos como a gente faz de reabilitação, da boca inteira, Está sempre ali. 1 ano, 2 anos. 1 ano de convivência, ou 2 2 anos. anos de convivência. A convivência humana é uma coisa muito difícil. E o paciente traz marcas de outras experiências. E ele traz marca da própria boca, do próprio medo, do psique. Poucas pessoas dizem que não tem medo de dentista. Já senta assim, odeio dentista. Tenho medo de dentista, não é? Então, esse relacionamento, porque o paciente, ele não assume por que ele perde o dente. Ele não assume por que ele tem cárie. Ele não assume porque perdeu o implante. O dentista não está na casa dele para saber as bobagens, mas ele faz. Geralmente, o acompanhante conta. Ah, doutora, a senhora acabou de fazer a cirurgia, sabe o que ele fez? Foi lá para o restaurante tal, comeu franguinha, passarinho e com chope. Existe, gente. Existe. Então as pessoas não obedecem. Eu tinha cliente que dizia na minha cara, amiga, né? E, então por isso que ela dizia, né? Ela dizia assim, é ruim de eu tomar sopinha no primeiro dia. Eu como arroz com feijão. Eu não aguento ficar sem arroz com feijão. Então, as pessoas continuam comendo osso de galinha. Que ao morder pode... O que acontece? Elas não assumem esses erros. O problema periodontal, ele tem várias causas. Que é de gengiva, periodontal, gengiva. Tem várias causas. Se a pessoa toma refrigerante, vai ter problema periodontal e vai ter cárie. Se você toma refrigerante e fuma, vai perder todos os seus dentes. Então não venha colocar culpa que o periodontista na raspagem expôs sua raiz. Ele está tirando o cálculo, que é o tártaro, né? Antigamente chamava tártaro, hoje se chama cálculo. E a raiz vai ficar exposta, mas não porque ele expôs a raiz. É que o cálculo, quando ele se instala no dente, ele retrai a gengiva e com isso causa perda óssea. Não é? Então, para mim, o desentendimento maior, o problema maior é esse entendimento, né? Dizer, esse entendimento, porque quando o cara chega, ele já chega doente. Revoltado. Às vezes com Às dor. vezes com dor. Revoltado com o que o outro colega fez, que ele acha que a culpa é do profissional. Às vezes não é. A pessoa vai procurar uma pessoa que cobra barato. Preço tem a ver com qualidade. Você pagar caro e ter um trabalho ruim, tudo bem. Agora você paga barato e quer porcelana, não é? Então, o que é difícil, no meu entendimento desses anos todos de profissão, é você conseguir fazer. A pessoa coloca os dentes de porcelana e diz assim, agora eu tive uma paciente que eu acabei de colocar os implantes nela, coloquei a carga imediata. Ela disse que chegou em casa, a primeira coisa que ela fez é morder o marido dela, mas mordeu com toda a força. Que Jesus! Isso? Uma mordida representa 100, 200, 300 quilos. De pressão. Poxa! Como que você acaba de fazer o implante? Mas que raiva que ela tem no marido, hein? É. Meu Deus do céu. O pior que não, vive igual. Não, é brincar, de brincar, bem. pra brincar. É. Ela queria provar que conseguia morder. Só que não perdeu nenhum implante, mas poderia ter perdido todos. Porque era recém. Aí a culpa, acabar de fazer, a culpa é de quem? Do dentista. É. Sempre vai ter a culpa o dentista. Então, no meu entendimento, isso aqui é difícil. Agora, William Laranja, você como sanitarista, né, como homem de ciência, qual é o grande problema ao longo de todos esses anos na sua profissão específica? A falta de investimento, infelizmente, porque bons profissionais nós temos, pessoas com disposição de trabalhar nós temos, mas infelizmente trabalhar com que material? Esses subsídios o governo não dá, sempre faltando,
Então a gente trabalha com a administração do caos, na verdade, né? Tentando tirar, as pessoas falam, leite de pedra, né? Com o que nós temos com as ferramentas que nos dão para trabalhar. Você acha, você que trabalha tantos anos, né, no hospital público, em hospitais públicos, né, você acha que os hospitais privados estão realmente mais abastecidos ou sofrem de um problema também igual a esse da falta de investimento? Não, o hospital privado, ele tem a sua verba e a administração do hospital que determina em qual lugar vai investir essa verba. Geralmente é feito um estudo para ver onde está precisando, o que está acontecendo ali, porque ele não quer perder a sua magnitude dentro do mercado que eles operam. E é mais bem administrado. E mais bem fiscalizado, Fernando. Mais bem fiscalizado, porque as entidades públicas, como Vigilância Sanitária e outros órgãos de fiscalização, eles atuam em cima daquele estabelecimento, daquele profissional, por cobrar realmente e arrecadar tributos de multas e interdições, enfim. E o hospital público, você vai lá, aponta os erros e aquilo passa desapercebido, porque eles não são multados, eles não são punidos pelos erros, porque o erro é do próprio governo. Agora, o biomédico que se forma hoje, né, que de repente sai do ambiente de faculdade, às vezes fez estágio ou não, já encontra dificuldade para o estágio, né? Qual é a perspectiva de mercado? A perspectiva de mercado é ele ter que atuar como técnico em laboratório particular. É o que vai acontecer com ele, né? Hoje, e ganha bem técnico em laboratório? Não. Particular? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para você ter uma ideia, hoje, saindo do particular, um médico da Prefeitura do Rio de Janeiro ganha R$3.500. É absurdo. É absurdo. Provavelmente, se ele estudou em colégio particular, em faculdade particular, ele deve ter pago 6 por mês para poder se formar e vai ganhar 3,5. Uma vez um laboratório particular me chamou, ligou para mim, me convidando a trabalhar com eles. Não vou citar o nome, lógico, mas eu perguntei, tudo bem, vamos ver o que vocês oferecem. Eu teve a capacidade de falar, olha, a carga horária é de terça a sábado, de 3 da tarde às 11 da noite. Nossa. Né? E o salário é R$1.700. Eu dei uma risada. Eu falei, poxa, eu pago mais para minha empregada. Que absurdo, hein? Poxa, esse é um problema sério do nosso país, com certeza. O setor privado, se não for um alto cargo, né, ele paga muito mal também. Paga muito mal. Assim acompanha o governo. Doutora Rene, não seria se pagar mal fruto dos impostos escorçantes que a gente paga nesse país sem a devida devolução em termos de serviços? É o que eu digo, né, Fernando? Lá na clínica, nós todos meu Deus. Isso. Porque como eu tenho uma pequena empresa, né? A clínica é uma pequena empresa. Isso. É imposto demais. E essa lei trabalhista, né? Então ela dificulta os funcionários quando querem ir embora, eles pressionam para você mandar embora. Uhum. Então é sempre dramática essa história, né? Que a pessoa é mandada embora, recebe isso, recebe aquilo. É fundo de garantia. Eu acho muito legal. Mas as pequenas empresas tinham que ter algum tipo de subsídio. E não tem, né, Fernando? Não tem. É complicado, o empresário fica muito sofrido, são muitas regras. Você tem que pagar para recolher o lixo contaminado, você tem que pagar, são muitas coisas que você tem que pagar, né? Mas esse negócio do hospital, em 1975 eu fazia estágio, olha quantos anos, no Hospital Getúlio Vargas. Já não tinha material. Já então, estava formado? Entra governo, sai governo. Não, eu estava fazendo estágio. Entra governo, sai governo. Já naquela época não tinha material. Não tinha material. Chegou um paciente acidentado, né? Então
tivemos que raspar o cabelinho dele, né, uma fratura de face, aquela coisa toda. E cadê a Gilete? E a agulha para suturar aquele couro cabeludo duro. Ou seja, faltava tudo. Hoje deve ter mais controle, né, Fernando? Mas é sabido que se rouba muito em hospital. Rouba-se remédio. Se eu estiver falando errado, você me diz. Nesse momento, a Denise Guzmán Silva está agradecendo a você, doutora Rene, pelo presente. Só consegui buscar na sexta-feira, adorei. Beijo, Denise, acabei não conhecendo. Pois é. Então, rouba-se luvas, gaze, agulha. Antigamente nos hospitais roubavam-se lençóis, tanto é que hoje são todos carimbados, né? Todos marcados. E mesmo assim continua. É mesmo? Mesmo carimbado. É esta prática que se considera normal no Brasil. Dramático. Das pessoas acharem que pode levar. Tem muito, pode levar. Então os hospitais não têm. Nem sempre é que o governo não dá a verba. Nem sempre. Que coisa, né? É muito triste. Quantos anos que você trabalha em hospital, meu caro William? Eu entrei para o serviço público em 85, tenho 32 anos. 32 anos. Em 32 anos você convive com essas mazelas e com grandes profissionais, né? Com certeza. Porque existem grandes profissionais, ainda bem que existem. Os melhores profissionais estão dentro do serviço público, porque você precisa ser bom para passar na prova. Isso aí isso é o fundamento. É o fundamento. Você precisa ser bom, porque é muito concorrido, porque todo mundo quer entrar pela estabilidade que tinha antigamente. Hoje em dia, esquece. Quer dizer, hoje tem, mas não recebe, né? Ou seja, recebe menos. Não, hoje em dia, quem entra hoje... Não tem mais estabilidade? Tudo é regido pela é tudo contrato. Isso. É tudo contrato. Isso. Mas é difícil mandar embora, mesmo assim. Difícil mandar embora. Só em caso de fraude, talvez, de problemas. Mesmo assim é difícil também. Mesmo assim. Se bem que nós tivemos o exemplo da Transpetro recentemente, que contratou milhares de pessoas e demitiu milhares de pessoas por força de um mau governo, né? É verdade. Porque você, para ser demitido, você tem que ser um profissional que... Relapso. Não está deixando a desejar, na verdade, né? E existe muito apadrinhamento dentro do serviço público. A primeira coisa que o cara faz quando entra é arrumar um padrinho. Uma pessoa que vai protegê-lo ali. Passa pelo estágio probatório. Você sabe que eu almocei com um amigo querido no Yacht Club na última quarta-feira e ele falava, ele foi candidato e ele desistiu no meio do caminho. Eu não vou dizer o nome porque é uma figura muito conhecida e também não me autorizou a dizer o nome, mas contou a história. E diz ele que, num dado momento, falou, Fernando, quando eu vi o que estavam me pedindo, de repente chegou uma figura de proa, eu diria até que na área de saúde, e disse para ele assim, olha, você vai ser eleito. Agora, quando for eleito, você emprega a minha mulher, mas ela não vai trabalhar não, vai. E diz ele que aí foi a mola mestra para que ele desistisse da candidatura. Quer dizer, é o hábito do jeitinho brasileiro que isso tem que mudar. E a pessoa, quando se candidata, já sabe e só entra se aceitar esses conchavos. A não ser que comece com um partido. Tem gente. Mas agora é boa. Você tocou num ponto interessante. Voto eletrônico continua ou, na sua opinião, tinha que ser a cédula de papel? Porque o voto de eletrônica não dá para conferir. Ou pelo menos tem que acreditar no resultado que eles deram. E você acha que o de papel não tem fraude? Tem também. Tem. Urnas inteiras são trocadas. E aí não tem saída? O último a sair apaga a luz do aeroporto? Não, eu acho que a punição tem que ser como está, nesse ritmo. Começando dos grandes, e vão punindo, e vão punindo, e vão punindo, e educando as nossas crianças, né? Para que a mentalidade do roubo mude. Pegar coisa dos outros não é pegar, é roubar. Doutora Rene, ontem, em São Paulo, se não me falha a memória, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, porque eu vi a notícia, tanta notícia, que acaba misturando na cabeça da gente. Fizeram um túnel, ficou sabendo? Não. Fizeram um túnel de tipo 300, 400 metros, debaixo da terra, passando por várias, da maior qualidade o túnel, já estava rachando a base de um dos cofres do Banco do Brasil.
E a pretensão era o roubo de R$1 bilhão. Para fazer o túnel gastaram R$4 milhões. E pelo menos esses foram apanhados pela polícia, prenderam mais que 16, uma coisa assim. Que loucura! Nossa. Nossa. Como é que alguém dedica, né, a sua vida única e exclusivamente para roubar, meu Deus? É triste. É muito triste. Sem comentários, como diz o outro. O que a gente faz, gente? É a cultura, né? É a cultura. Pouca punição, né, Fernando? Pouca punição. Nos Estados Unidos, eu soube de um caso, eu fiquei muito triste, de um menino de 14 anos que, sem querer, matou o irmão, pegou a arma em casa, né, e matou o amiguinho, né? E ele foi preso. Ele estava esperando a maioridade para ser executado. O estado que ele morava, né, tem pena de morte e o negócio é feio. Então estava esperando ele alcançar a maioridade para a pena de morte. É muito triste, é muito triste. E os pais, hoje em dia, com essa vida louca, estão dando muito pouca atenção para os filhos. Eu que o diga, né? Muita vida muito louca. O que a gente precisa é sempre tentar dedicar o máximo aos filhos, né? Porque deixam para a escola, deixam para... E a educação é a gente que tem que dar mesmo. Somos nós que temos que passar os valores. Educação parte da família. Da família, ninguém é obrigado, não. A instrução é com a escola. Estão querendo botar para a professora a culpa, aí botam no psicólogo. É o amor da família, a dedicação da mãe e do pai, é a segurança que os filhos sentem, né? É a honradez, o exemplo, né? O exemplo que o pai e a mãe dá de trabalho, de dignidade, valores morais. Eu acho que começa por aí. É interessante, é igual a droga. Se você fingir que não vê que seu filho está com um comportamento diferente, amanhã ele pode estar jogado na rua. É verdade. Há até o caso de um frequentador nosso aqui, amigo querido, que contou uma história de que, como psicólogo, apontou para um avô que provavelmente o neto dele estaria se drogando e esse psicólogo acabou demitido, que a empresa era do avô. Tipo, meu filho não passa por isso. E lamentavelmente, evidentemente que os problemas cresceram muito mais. Eu ainda sou a favor do pai, né, que leva o filho e mostra o filho as mazelas daquilo ali. Né? Como eu fiz com a minha filha e pretendo fazer com o mais novinho. Né? Mostrar, levar no hospital, mostrar como acaba uma pessoa usuária, levar numa delegacia de entorpecentes, pedir para o delegado explicar que droga, quais são as drogas, para ele saber identificar, né? E não cair naquela de, me ofereceram, eu não sabia o que era. Levar numa casa de recuperação. Já que você é um cientista, não deixa de ser, né, como sanitarista, a juventude está muito em cima desses comprimidos de êxtase, né, que estimula, né, e mistura às vezes com energéticos, né, e bebida. Qual é o efeito que isso provoca no corpo do jovem? Alucinações e, no caso, a abertura para drogas mais pesadas. Alucinações, e dentro dessas alucinações, acidentes, assassinatos. Brigas, né? Brigas e se achar superior, achar que a perda total do medo, aquele sentido de não vou fazer, que isso pode dar algum problema, libera a pessoa para fazer todas as estripulias que ele pode, sem medo da consequência vindoura, vamos dizer assim. Que é uma coisa da juventude, né? A gente achar que é para sempre, né? Não é? Com o tempo é que a gente vai chegando à percepção da finitude, né, do ser humano em termos físicos, né? Eu acho que a perda do medo, né, é que é a tragédia, né? Que aí você perde a noção do risco. Né? São nossos limitadores. Você perde a noção do risco, né? Totalmente. Engraçado, eu costumo dizer o seguinte, quando eu era garoto, o meu sonho era ir para a aeronáutica, né? Aliás, eu tive vários sonhos, todos nós, né?
Quando eu era menino, 4, 5 anos, era ser engenheiro astronáutico, eu não sei o que é isso. Mas aí eu me lembro que eu pegava dinheiro com a minha mãe, que sempre deu aula, essa coisa toda e tal, e pegava dinheiro e disse que ia para o cinema. Na verdade, eu ia voar. Eu ia para o Aeroclube de Juiz de Fora e tinha um instrutor suficientemente maluco para botar um garoto de 15 anos dentro de um teco-teco, que é um avião de lona, e a gente fazia estripulias, né? Descia com o avião em cima de manada de vaca para ver a vaca espalhar, o avião fazia pirueta, eu achava maravilhoso aquilo. Hoje, evidentemente, que eu também continuo viajando de avião, adoro viajar de avião, mas sempre você tem uma noção do perigo que naquela época eu não tinha. Né? Então, esse seria, doutora Rene, o recado para os jovens que estejam vendo a gente nesse momento, ou teria algum mais conclusivo para que ele evite drogas, para que ele possa evitar energéticos demais, êxtases e outras coisas mais? Eu acho que é a educação familiar mesmo. Desde pequenininho, tal como a prevenção de doenças venéreas, você tem que mostrar para o seu filho desde pequenininho. Capa no garoto. Que você não tem que usar camisinha, as doenças, o efeito das drogas, e você confiar no seu filho e dar muito amor para ele entender que não precisa nada disso. Visitar, vigiar os amigos que ele tem, que tipo de amigos tem, que lugares frequenta, o que ele faz no telefone, o que ele faz no computador, no celular. No celular. Os pais não têm coragem de dizer para o meu filho: você não vai ligar o computador à noite. Meu filho caçula dizia assim: mas meus amigos jogam até de manhã. Eu falei: eu não tenho nada com isso. Os pais permitem, você não. Vai deitar que amanhã tem aula. Então, a educação vem da casa. E os pais são responsáveis. Não adianta querer fugir. Os pais são responsáveis. William, concorda? Alguma coisa a acrescentar? Totalmente concordando com ela. Infelizmente, eles não têm a maturidade para saber o que é certo e o que é errado. E é aí que entra o teu papel de pai para dizer para ele o que é certo e errado. Hoje ele vai ficar com raiva de você. Provavelmente. Meu pai é careta, meu pai é chato, meu pai é velho. É velho. Não, nossa, é velho, mas amanhã ele vai ver, assim como eu cheguei à conclusão de que o meu pai agiu muito certo comigo em me tratar ali, e hoje, graças a Deus, não uso droga, sou uma pessoa honrada, graças a Deus, tenho meu trabalho, tenho a minha formação, e isso eu agradeço ao meu pai, porque se ele largasse de mão, seria mais um. Educação de pai e de mãe, aquelas frases, aqueles jargões, você esquece? Não. Ninguém esquece. Ninguém não esquece. Não dá para esquecer. Frases importantes. Você pode achar que o seu filho não está escutando naquele momento, mas ele leva para a vida. Meu pai dizia isso. O meu pai tem uma frase que toda a família repete. Nós, os netos, os sobrinhos netos. Um homem tem que ter domínio sobre si. O vício não pode ser mais forte que você. O álcool não pode ser mais forte que você. O fumo não pode ser mais forte que você. Então, a família, aí dava o nome da família dele, Silveira, é honrada. Então, é isso. É isso. Essa frase fica essa sempre, fortaleza. E né? isso é que nos dá força de serem pessoas melhores. É verdade. Eu acho isso, né, Fernando? Eu quero parabenizar vocês, mais uma vez um show, mais uma vez uma aula. Inclusive, desculpe, pois não. Inclusive, só para complementar ao que a doutora Rene falou. Uma certa ocasião na minha vida, eu achava que meu pai não gostava de mim pelas punições que ele dava quando eu errava. Né? E a minha avó e a minha mãe me enchendo de carinho dentro das possibilidades dela. E eu fui no local, uma entidade chegou para mim e falou: você é muito iluminado porque tem uma pessoa que vive de joelho orando por você. Você sabe quem é, né? Eu falei: minha mãe? Não. Minha avó, longe de achar, ele falou: não, é o seu pai, que embora te puna toda hora, te ama muito, vive de joelho pedindo por você. Punição é prova de amor. É verdade. Não é saber dizer não. Depois disso não é bater, não é castigar, né, Fernando? Assim, de torturar, de machucar, nada disso.
Mas a punição, o castigo, faz parte. É o melhor presente que a gente dá para um filho. É verdade. Muito bem. William, quer deixar algum meio de contato, por favor? As pessoas que precisarem de uma consultoria dentro da área de saúde, né, dentro do comércio, manipulação de alimentos, eu faço a consultoria da instituição, no caso do comércio da pessoa, né, dando esclarecimentos, deixar o meu e-mail que é dr, abreviatura de dr.w.laranja@gmail.com, dr.w.laranja@gmail.com, e me colocar à disposição aí para o que precisarem. Muito bem. Doutora Rene Kercher, qual é o meio de contato, minha amiga? Aliás, o verde ficou legal, o contraste dos dois. Que cor é essa, sabia? Só falta o branco, né, Fernando? Só falta o branco para fazer o tricolor. Acho que é grenar, né? O William ficou legal aqui na tela, eu estou vendo. Doutora Rene, qual é a maneira de Eu vou dar o telefone que a secretária atende, que fica mais fácil. Acho que o celular as pessoas ficam meio inibidas de me ligar. Sei. É 3092-9393. E o e-mail, renesilveira.k@gmail.com. Lembrando que meu nome é RENI. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer tanto a doutora Rene quanto ao doutor nosso William Laranja, né? E dizer para vocês que, se Deus quiser, amanhã, às 8 horas da manhã, o nosso programa estará de volta. A todos um bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.